Paz do Senhor, meus irmãos. Neste devocional de hoje nós vamos falar sobre a verdadeira fé. E para isso eu gostaria de estar lendo em Mateus, capítulo 14, versículo 30, que diz assim: Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Este versículo fala sobre aquele momento em que Pedro anda sobre as águas, em que ele pede para Jesus mandar que ele andasse sobre as águas. Então ele anda sobre as águas, porém afunda e pede ajuda para o Senhor. O contexto dessa situação era o seguinte: Jesus tinha acabado de realizar o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães, e nesse momento ele tinha que despedir a multidão. Ele despede a multidão e fala para os discípulos: olha, vão indo na frente que eu vou orar no monte. E os discípulos vão para o lago, pegam o barco e se direcionam para lá, enquanto Jesus vai para o monte orar. Jesus fica um bom tempo orando lá, e quando ele decide ir para o encontro dos discípulos, eles já estavam no meio do lago. Então Jesus ele vai ao encontro deles, só que andando sobre as águas. E o primeiro ponto que eu gostaria de falar é sobre Pedro que saiu do barco. E é muito interessante ver essa parte, porque nós temos que entender que nós temos que sair pela razão correta do barco, porque o barco aqui representa o nosso conforto, o nosso momento bom das nossas vidas, onde talvez nós tenhamos um emprego estável, um estudo em que nós sabemos que nós iremos avançar na vida, nós temos uma vida ministerial boa. E sair do barco representa essa atitude de sair do seu comodismo. E nós temos que sair por um único motivo: Jesus. Então, quando nós tomarmos a atitude de sair na nossa área de conforto, da nossa zona de conforto, nós temos que sair por Jesus, porque senão nós vamos reparar nas diversas adversidades que estão contra nós e nós vamos afundar. E é interessante que muitas adversidades virão quando nós sairmos na nossa zona de conforto, mas é muito interessante porque elas sempre estarão lá, mas nós só iremos notar elas quando nós estivermos sobre as águas, quando nós estivermos vivendo aquilo que Deus quer, o caminho que Deus quer. Então nós temos que confiar em Deus, em que Ele proverá o milagre suficiente, o milagre que nós teremos para que nós consigamos caminhar sobre as águas e andar até Ele. O terceiro ponto que eu acho muito interessante é que quando Pedro afundou, ele fez uma atitude que poucas pessoas fazem, e sinceramente na minha vida eu estou aprendendo a fazer agora, que é clamar ajuda para o Senhor. Porque Pedro, quando ele sentiu que tudo estava contra ele e começou a afundar, ele não procurou outra ajuda senão a ajuda em Jesus. Sabe, muitas vezes na minha vida e talvez na sua vida também, quando as pressões começaram a cair sobre você, quando você começou a sentir, você talvez pediu ajuda para os seus pais, para os seus amigos, ou algo mais como o seu dinheiro. Você achou que poderia te salvar, te ajudar, mas a atitude de Pedro aqui nos ensina que nós devemos ignorar todas as coisas, porque Pedro poderia ter pedido ajuda para os discípulos, Pedro poderia ter tentado bater nas águas para tentar subir de novo, Pedro poderia ter confiado em outras coisas, mas não, a primeira atitude dele foi confiar em Jesus, porque ele pediu e clamou por Jesus. Então, quando nós sairmos da nossa zona de conforto, muito provavelmente terão adversidades, terão problemas, terão coisas que nós não tínhamos calculado antes. Mas nós temos que ter certeza, por isso que nós temos que sair pela razão correta da nossa zona de conforto. Nós temos que sair por Jesus, porque Ele será o nosso socorro bem presente. Quando nós afundarmos e é talvez muito provável que alguma coisa aconteça no meio do caminho, nós temos que ter certeza que é Ele que nos socorrerá. E nós temos que clamar por Ele, porque Ele é a nossa salvação.